Justiça e Você está no ar. Nesta edição, os resultados alcançados pelo Judiciário do Rio Grande do Norte no cumprimento da meta 1 do Conselho Nacional de Justiça e a classificação do Tribunal Potiguar no Ranking Brasil. E você vai ver também que o atendimento das demandas que envolvem o direito das crianças e adolescentes no interior do Rio Grande do Norte vai ser agilizado. E ainda, para você que pretende oficializar seu relacionamento afetivo, as principais diferenças entre o casamento e o contrato de união estável. E este é também o tema da nossa entrevista. O convidado é o juiz da Vara da Família, Andreu Marques. Não sai daí! O Justiça e Você volta em instantes falando sobre a nova resolução do TJRN que vai agilizar o atendimento envolvendo crianças e adolescentes. Até já! Uma nova turma de capacitação de voluntários que têm o interesse em atuar como conciliadores no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte começa agora, no próximo dia 26 de maio. Quem vai falar sobre este curso é a coordenadora geral dos Juizados Especiais, a magistrada Sulamita Pacheco. Doutora Sulamita, essa turma prevista para começar agora, qual é o conteúdo? O que é que os alunos vão poder aprender neste curso de conciliação? Bom, nós iniciamos mostrando aos alunos como funcionam os juizados especiais no Estado, a estrutura administrativa, como também os centros de solução de conflitos, em especial nos juizados especiais. A partir daí, nós focamos em técnicas de conciliação e mediação. Então, nós fazemos trazemos algumas ferramentas, elaboramos algumas audiências simuladas e levamos a eles propriamente e principalmente técnicas de conciliar. É um curso exclusivo para os estudantes de direito ou ele é aberto para outras áreas acadêmicas também? Não, nós não trazemos aí essa exclusividade, porque a conciliação ela pode ser realizada por qualquer estudante, Nós focamos em direito, em psicologia também, porque são áreas onde eles recebem um conteúdo na faculdade acerca do assunto, mas qualquer área pode se inscrever, inclusive pessoas já formadas, bacharéis que queiram ser voluntários no Tribunal de Justiça. E como é que eles vão atuar? Aonde eles vão atuar após a capacitação? Após a capacitação, consiste em 28 horas a aula, nós faremos a distribuição daqueles que se mostrarem interessados e aptos a realizar audiências de conciliação nas varas de juizados especiais a princípio. Então, alguns juízes e diretores de secretaria demonstram interesse, já estão capacitados para receber essa mão de obra, então nós fazemos a distribuição e, posteriormente, iremos colocá-los no Centro de Solução de Conflitos dos Juizados, que vai funcionar no novo prédio a partir de setembro ou outubro. E os interessados em se matricular nesta turma de maio ou nas turmas de julho e setembro podem enviar um e-mail para claudioviana@tjrn.juiz.br. Mas o município Potiguar vai receber o programa Justiça e Escola. Nos dias 22 e 23 de março, a cidade de Santana do Matos recebe a primeira edição deste programa em 2014. Aqui comigo, o servidor colaborador do programa, Paulo Sérgio, vai explicar como funciona o Justiça e Escola. Paulo, o município de Santana do Matos vai ser o primeiro, agora em 2014, que recebe esse programa. Qual é o objetivo, o que é que ele vai fazer nessa cidade? O programa Justiça e Escola é um dos programas vinculados ao Núcleo de Ações e Programas Socioambientais do Tribunal de Justiça. Então, o tribunal ele possui uma equipe de formadores que se desloca a esses municípios e vão passar por esses municípios durante 2 dias, deliberando e discutindo vivências junto a rede municipal de ensino, na figura dos educadores, e o programa ele se desenvolve a partir de um método caráter conta, um método que tem no seu núcleo 6 pilares de valores que colaboram com a formação da criança e adolescente. Então, o professor, nesses 2 dias, com essas discussões que são realizadas em sala de aula, ele vai se tornar um multiplicador, a fim de que ele possa disseminar todos esses conhecimentos na rede municipal em que ele atua.
Estamos de volta falando sobre uma nova resolução do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que deve garantir mais eficiência no cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. A resolução prevê a criação de um colegiado da infância e juventude e de novos foros regionais que devem agilizar o atendimento das demandas no interior do estado. A Resolução 12 de 2014, aprovada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, traz um modelo pioneiro de regionalização judiciária. O objetivo é aumentar a oferta de atendimento especializado a crianças e adolescentes no interior do estado. A norma criou 7 foros regionais para atuação na área da infância e da juventude em Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Macau, Nova Cruz e João Câmara. Na hora que você regionaliza, você dá uma estrutura maior a esse juízo, a essa vara, a essa região. Não só em termos de equipamentos, como transporte, computadores, locais adequados para o atendimento nas audiências ou fora das audiências, mas especialmente de recursos humanos. Naturalmente, isso vai fazer com que o atendimento seja mais especializado, mais célere e com mais consistência, de forma tal que a resposta seja dada. A norma prevê ainda a criação de um colegiado que vai reunir os magistrados dos foros regionais e a Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude. A resolução também traz regras para as varas da infância e da juventude, especialmente quanto aos procedimentos de acolhimento institucional e familiar, execução de medidas socioeducativas e acompanhamento das internações provisórias. A partir de agora é que nós começamos, de fato, a implementar a resolução com o intuito de torná-la conhecida e, ao mesmo tempo, de aplicá-la, para que ela possa ser executada a curto prazo, porque é uma necessidade. A regionalização está apoiada na Lei de Criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e no Plano Decenal do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA. A habeas data. A habeas data é um ato legal que o indivíduo, pessoa física ou jurídica, utiliza para ter acesso a qualquer banco de dados que inclui informações sobre ele e que esteja sob o poder de terceiros, tanto entidades governamentais quanto as de caráter público. O habeas data só pode ser impetrado pelo titular dos dados questionados. O relatório dos resultados da chamada Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça indica que em 2013 o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte cumpriu quase 90% da Meta 1. Esta meta estabelece que o número de processos julgados seja maior que o número de processos distribuídos durante o ano. Em 2013 foram distribuídos pouco mais de 197 mil processos e mais de 175 mil foram julgados. O resultado foi um índice de cumprimento de 88,9%. O balanço coloca o Rio Grande do Norte na 15ª posição entre os 27 tribunais de justiça do país. O levantamento mostra que, apesar de os juízes produzirem cada vez mais decisões, o número de processos novos que chegam aos tribunais também é cada vez maior, interferindo na tentativa de reduzir o acervo de ações judiciais. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre as diferenças entre casamento e união estável. Aproveite para acessar as nossas páginas nas redes sociais. Deixe sugestões e comentários sobre esta edição do Justiça e Você e sobre assuntos do seu interesse. Até já! Produtividade, celeridade, força de trabalho, combate à corrupção, ações coletivas, impunidade zero. Metas do Conselho Nacional de Justiça, o Judiciário Potiguar vencendo desafios. De volta com o Justiça e Você para falar sobre duas modalidades de união que podem parecer bastante semelhantes, mas que têm muitas diferenças: casamento e contrato de união estável.
E para quem decide oficializar um relacionamento, conhecer as particularidades de cada uma das opções é fundamental. Se você ainda tem dúvidas, confira agora na nossa reportagem. As fotografias contam um pouco da história de quase 35 anos de união estável entre Erineide e Jatércio. Ela conta que se conheceram na adolescência e que não demorou muito até que eles decidissem viver juntos. Na época, as formalidades do casamento civil e religioso foram deixadas de lado devido ao impedimento jurídico. Ele já tinha sido casado e passou só um mês com a esposa. E, a princípio, ela tinha ido embora no outro casamento, ele não sabia onde ela estava. E ele não podia casar porque já tinha sido casado. De acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, numa década houve o crescimento de quase 8% no número de casamentos informais, a chamada união estável, quando duas pessoas resolvem viver juntas com a intenção de constituir uma família. Embora a Constituição Federal reconheça as duas modalidades de união como entidades familiares, este advogado explica que alguns direitos são diferentes. Quem vive em união estável não tem as mesmas garantias dos casais formais, como, por exemplo, a herança em caso de morte de um dos parceiros. Com relação aos companheiros, aqueles que vivem em união estável, um companheiro tem direito à ameação, né, aos bens adquiridos, a metade dos bens adquiridos na constância daquela união estável. Ao passo que as pessoas casadas têm esse mesmo direito, mas também poderão se tornar herdeiros daqueles bens chamados particulares, ou seja, os bens pré-existentes à própria entidade familiar, ao próprio casamento, né? Então, exemplificando, se uma pessoa detinha um patrimônio, as duas pessoas antes de casar detinham uma casa, um imóvel, qualquer que seja, um carro, enfim, detinham algum patrimônio antes de casar, né? No caso do falecimento daquela pessoa, a sua cônjuge, né, será herdeira nesses bens particulares, ao passo que numa união estável não, né, não vai haver esse direito especificamente. Outra diferença está na mudança do estado civil. As pessoas, quando estão em união estável, elas não modificam seu estado civil, né, ao passo que quando as pessoas casam, né, elas já saem do estado civil de solteiro e passam para o estado civil de casado. Partilha de bens e pagamento de pensão alimentícia em casos de separação, inclusão em planos de saúde e declaração conjunta de imposto de renda são alguns exemplos assegurados por lei para os dois tipos de união. Mas, para garantir esses benefícios, os casais informais precisam comprovar juridicamente a união estável por meio de um documento registrado em cartório. As partes podem ir comparecer a qualquer tabelionato público, né, e firmar uma escritura pública declaratória de união estável sem a presença, né, de um advogado. Continuamos a falar sobre casamento com o convidado desta edição, o juiz da Vara da Família, Andreu Marques. Doutor Andreu, é um prazer ter o senhor aqui conosco. O prazer é meu. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente quais são as garantias de quem tem uma união estável e se vale mais a pena se firmar um contrato, por exemplo. É importante que quem viva em união estável, caso não tenha feito um pacto anterior mesmo à vida em comum, que ele procure regulamentar isso, que faça um contrato, se possível, inclusive, que registre no cartório. Por quê? Porque pode ser que no futuro um dos dois tenha dificuldades em demonstrar que aquela união efetivamente existiu. Sem contar que eles podem dispor de maneira diferentemente, por exemplo, em relação aos bens que eles constituam durante essa relação. Eles podem deixar isso claro já nesse contrato. Exatamente. Isso numa futura demanda que possa acontecer, caso haja uma ruptura ou mesmo a morte de um dos conviventes, a pessoa que permanecesse ou aquela que estivesse se sentindo lesada, ela estaria cobertada porque ela teria desde logo um documento comprovando que aquela união verdadeiramente existiu. Esse contrato precisa ser registrado em cartório? Não necessariamente. Ele pode ser um contrato feito apenas pelos conviventes, de preferência que seja assinado também por testemunhas, mas não necessariamente os companheiros têm que levar esse contrato para registrá-lo no cartório. Se não, basta assinar e cada um ficar com uma cópia. Isso. Doutor Andreu, e em relação à questão dos bens, o senhor falou aí que nesse contrato pode ficar claro a disposição dos bens em caso de uma separação. Isso fica a critério do casal? Sim.
A lei, caso não haja nenhuma disposição entre os companheiros, estabelece que o regime de bens entre eles será o mesmo do casamento, o regime legal do casamento, qual seja o da comunhão de bens. Significa que todos os bens que foram adquiridos ou que forem adquiridos durante o tempo de convivência, ou como seria equivalente ao casamento, todos os bens adquiridos no casamento pertencem a ambos os cônjuges, da mesma maneira aconteceria na união estável. Caso esses conviventes queiram fazer de uma maneira diferente, é justamente num contrato escrito que eles deverão determinar como é que eles querem que funcione o regime de bens entre eles. Eles podem dispor de uma maneira diferente, determinando que vai haver separação obrigatória, ou seja, cada um ficará apenas com os bens próprios, ou mesmo uma comunhão universal, determinando que todos os bens que eles tinham, mesmo antes dessa união estável fique para os dois. O contrato, então, é uma garantia em caso de separação ou morte de um dos cônjuges, por assim dizer. Sim, porque justamente uma das questões difíceis que se apresenta no dia a dia do foro, das mais difíceis talvez, ocorre quando ocorre a morte não esperada, normalmente a morte de ninguém é esperada, um dos companheiros falece e o outro tem dificuldades para requerer uma enormidade de bens ou de interesses em virtude do falecimento do seu companheiro. Então, se há um contrato escrito, já fica muito mais fácil a comprovação de que houve a união estável, sem precisar se entrar com a demanda judicial apenas para demonstrar isso. Entrar com uma demanda judicial implicaria também em ter testemunhas, mas a testemunha não é uma prova tão firme assim, não é verdade? Isso, a prova testemunhal por si só, ela é suficiente, a legislação, digamos assim, que não a discrimina, mas efetivamente ela não tem um peso tão grande quanto uma prova documental. Então é muito importante que a pessoa que vive em união estável e que não tenha um contrato, que não tenha formalizado um contrato, que ela guarde documentos dessa vida em comum, comprovantes de cartão de crédito em que um dos companheiros é dependente do outro, comprovante de que um dos dois é dependente do outro, seja junto ao INSS, seja junto a algum tipo de associação, e todos os demais documentos que ela possa manter, demonstrando que realmente tiveram uma vida em comum, como uma família. Quem tem direito à pensão no caso da dissolução da união estável? Os companheiros, como eles têm direitos recíprocos de assistência, na hora que há o falecimento de um deles, o que permanece vivo pode ficar recebendo a pensão pela morte do seu companheiro. Normalmente, quando há uma prova documental forte, o próprio INSS confere ao companheiro esse direito à pensão. Outras vezes não, o INSS entende que não há documentos suficientes e a pessoa termina tendo que entrar com ação numa vara de família para demonstrar que houve a união estável com aquela pessoa que faleceu. Isso independente de ter ou não filhos? Sim, até porque os filhos, eles digamos que eles podem ser um indício de que efetivamente aquelas pessoas viveram em união estável, mas não necessariamente. Duas pessoas podem ter vivido em união estável e não ter tido filho. E aí os filhos poderá robustecer a ideia de que realmente houve uma união estável ou não. Doutor Andreu, e no caso das uniões homoafetivas, vale a mesma regra também? Também, igualmente, recentemente, já faz alguns anos que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível a união estável homoafetiva. Então, vale as mesmas regras quando estamos diante de casais do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo que ficam juntas e que querem construir uma família. E a Justiça já começa a reconhecer essas pensões com mais facilidade, não é? Com certeza. Na verdade, há muito tempo já há algum tempo que decisões isoladas de juízes e de tribunais reconheciam a possibilidade de união estável homoafetiva. Mas digamos que essa questão deixou de ser discutível a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse sentido também. Então, em que pese a letra da lei, o Código Civil e a própria Constituição Federal falem em união estável como a união entre homem e mulher, a justiça brasileira entende que é possível que a união estável se dê entre duas pessoas do mesmo sexo. Doutor Andreu, muito obrigada por ter vindo. O senhor ajudou bastante a gente a compreender um pouco mais sobre essa diferença entre casamento e união estável. Muito obrigada. De nada, sempre um prazer.
E assim eu encerro mais esta edição. Lembrando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está nas redes sociais. Siga as nossas páginas e fique por dentro das notícias relacionadas ao Poder Judiciário. No Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e também no nosso site, você acessa os assuntos que foram destaque, revê esta e outras edições dos nossos programas e também pode interagir conosco pelos comentários. O Justiça e Você fica por aqui. Para você de casa, uma excelente semana e até o próximo programa.